Maurício Júlio do GE. Globo TV. Queria a tua impressão, né? Porque nós tivemos uma sensação que o Guarani deixou uma boa impressão dentro de campo com dois grandes problemas a serem resolvidos. Um gol muito cedo no primeiro tempo e a expulsão do Titi, que acabou de repente comprometendo na reta final. Queria a tua avaliação, se você concorda com isso. Boa noite. Sem dúvida nenhuma que as duas coisas atrapalharam demais a gente, né? A gente não contava com um gol tão cedo, mas me surpreendeu positivamente como a equipe recebeu esse gol, né? A gente não mudou a nossa maneira de jogar, a gente vinha com uma proposta de pressionar o São Paulo e tentar tirar os espaços dele, mesmo sabendo da qualidade da equipe. E a gente conseguiu fazer isso durante uma boa parte do tempo. É claro que eles têm muita força e quando eles chegavam sempre muito forte. Então eu fiquei muito feliz no que tange a parte defensiva da nossa equipe. E claro, no segundo tempo, eu acho que naquele momento um pouco melhor no jogo do que o São Paulo, conseguiu empurrar o São Paulo para trás, conseguiu chegar um pouco mais na área, e a gente teve uma expulsão que realmente comprometeu o final do jogo, né? A gente teve que baixar o bloco, já cansado, claro, o jogo bem intenso. Mas a gente conseguiu segurar os últimos 15 minutos, claro que o resultado não é o que a gente queria, mas eu saí bem feliz com o que a equipe demonstrou, principalmente na parte de comprometimento. Tudo bem, Maurício? Sou Antônio Lupe, da CBN Campinas, boa noite. Eu queria bater um pouquinho nessa tecla da expulsão do Titi, porque a gente vai novamente voltar àquele assunto do time jovem, do time que está, alguns, tendo a grande oportunidade da carreira, o Titi é um menino da base, só que hoje o futebol não permite mais esse tipo de lance por conta da questão do VAR. Como é que é a tua conversa com ele, as atitudes que você tem que tomar em relação a isso? Porque se ele não tivesse sido expulso, claro, o resultado poderia ser mantido ou poderia ter sido diferente. Como é que funciona essa questão envolvendo o Titi com a expulsão dele, onde o VAR demorou aí poucos segundos para mostrar o cartão vermelho para ele? A expulsão foi completamente justa. Eu já conversei com ele separadamente ali, chamei ele, ele se desculpou, está muito abatido com o que ele fez. Eu falei para ele que um jogador da qualidade dele, um jogador que tem a ambição que ele tem, não pode de maneira nenhuma se descontrolar a ponto de cometer um ato impensado como ele cometeu. Falei para ele que, claro, ele vai ser cobrado por isso, não só por mim, mas por todo mundo, como você está falando. Falei para ele que sim, que ele pode ter comprometido não só o resultado, mas também a parte física da equipe. Bem, o que eu posso falar é que ele está muito arrependido, a gente diretamente atacou o problema. Eu não sei se é só por conta da idade, o Titi é um jogador que eu tenho muitas coisas positivas para falar dele em função do tempo que ele está sem jogar. Ele faz 2 jogos seguidos e a gente nem esperava que ele aguentasse isso. Nós realmente tivemos alguns problemas da posição durante a pré-temporada, né? Então, infelizmente ele cometeu esse erro e o que a gente vai fazer agora é atacar, tentar mostrar para ele, mostrar novamente o vídeo, trazer ele para o nosso lado e esperar que ele não cometa mais. Até você citou, Maurício, a questão física, né, na sua resposta, e o quanto que é um desafio para você nesse começo de temporada lidar com essas questões físicas, né? A gente viu depois do apito final quase todos os jogadores ali bem exaustos, né? Todos ali caíram, respiraram bem exaustos mesmo, isso ficou muito evidente, e você foi obrigado a mexer mais uma vez na escalação, por conta de 2 lesões, né? O Matheus Regis e também o Natan ali, os dois com desconforto muscular. Então, quanto que essa questão física tem sido um problema, um desafio para você, e quanto esses jogadores preocupam também com os próximos jogos? É um time que se apresentou no dia 26 de dezembro. Nós não temos nem o mesmo, é um time todo novo. É um time que nós montamos em pouco tempo, né? E é claro que a gente sabe que isso ia acontecer. O Natan, infelizmente, no treino de ontem, no treino de ajuste, um treino bem parado, ele pisou errado e acabou o corpo jogando o corpo em cima do tornozelo e fez uma lesão muito grande. Hoje ele tentou e não conseguiu. O Matheus Regis tomou uma pancada muito forte no joelho e fez uma lesão também que tirou parte do movimento dele. Ele está tratando, enfim. Com relação à parte física do jogador, a gente sabia que era um risco, a gente sabia que a gente poderia correr durante as partidas isso. Realmente eu não tenho conseguido mexer muito na equipe no que tange parte técnica e parte tática, mas eu prefiro reforçar o positivo. A gente realmente, mesmo assim, foi um time que correu o tempo todo. Eu acho que também tem a ver com a juventude, com a ambição desses jogadores, que querem coisas grandes.
Então, assim, a gente está administrando isso da melhor forma. Maurício, só para a gente tirar a dúvida, porque a gente não acompanha o dia a dia, a decisão de colocar o Giva, né, o Giovani, no lugar do Isaac, foi uma questão física ou essa foi uma decisão tática? Tem um pouco dos dois. Tem um pouco da questão tática. O Giva é um jogador que ele ajuda um pouquinho mais a gente a combater. A gente sabia que a gente não podia dar muito espaço para ele. E eu optei em deixar o Isaac para um momento onde o jogo talvez estivesse mais aberto, um pouco mais cansado e ele ter um pouco mais de espaço para jogar. Mas tem também a questão da gente administrar bem esses jogadores um pouco mais velhos, né? A questão da gente administrar bem a parte muscular deles. Então teve um pouquinho dos dois, teve uma ideia tática e uma ideia também de preservar um pouco o Isaac. Você citou na última coletiva sobre a necessidade de reforçar o elenco, né, que talvez um zagueiro, um atacante de um meia chegassem para reforçar o elenco. Queria que você fizesse uma avaliação, né, do zagueiro Lucas Rafael e também do Denis Júnior, dois jogadores aí que para mim tem negociações em andamento. O Lucas chegou para a gente ontem, né, ele fez um treino à parte só, fez todos os exames, mas é um jogador que estava treinando, estava lá em Portugal, estava treinando, então eu acredito que ele não vai ter problema para estrear. É claro que ele vai ter que entender o contexto, entender a nossa maneira de jogar, um pouco a parte tática, mas é um jogador que se mostrou muito bem. Você fez uma outra pergunta, desculpa. O Denilson também é um jogador que estava treinando, mas esse sem clube, estava treinando à parte, mas também fez todos os exames ontem e deu tudo certo, e também no treino que ele fez com a parte técnica e com a parte física se mostrou muito bem, tá no peso, tá apto para jogar, eu acho que já no domingo. Só uma questão, a última da minha parte, Maurício, você citou muito cedo, isso atrapalha a questão de planejamento de jogo, mas você conseguiu ali no gramado identificar o que aconteceu para ter tomado esse gol? Você acha que assustou muito os jogadores? Porque a gente volta a falar da Juventude, chegar no Morumbi, do outro lado você tem Oscar, você tem Lucas, você tem Caleri, jogadores que às vezes eles nunca tinham visto assim pessoalmente. Você acha que toda a atmosfera do jogo acabou influenciando nesse momento de desatenção, no momento crucial da partida, logo no começo? Eu preciso ver de novo, eu vi no intervalo, mas eu acredito que faltou um pouco de ajuste aí. Eu acho que o Titi ele correu um pouquinho de costa, ele sai marcando o Luciano, depois ele solta o Luciano e perde o Luciano de vista. Eu acho que o Rafael poderia ter fechado um pouquinho mais para cobrir, mas eu acho que o São Paulo tem muito mérito no gol, né? Se eu também depositar tudo na Juventude, é o que nós temos, é o time que nós temos. São atletas jovens sim, mas são atletas que têm me dado uma resposta muito positiva, de coragem, sabe? A gente tem pedido um time corajoso, um time que se expõe, um time que não tem medo de pressionar, que não tem medo de sair com a bola. O Titi mesmo errou um ou dois passos no início do jogo e mesmo assim ele continuou tentando. Isso prova que ele é um jogador de personalidade, um jogador que quer muito. É claro que ali a gente tem algumas coisas a ajustar, foi o primeiro gol que nós tomamos na competição, uma defesa sólida, e mesmo assim, né, a gente só tomou um gol hoje aqui, ou seja, claro, eu estive vendo a diferença de finalizações, ela nem foi tão grande assim, se não me engano foi 12-10, se eu não estou enganado. Então assim, eu acho que a gente encarou o São Paulo com muita coragem, um time que já tem uma base forte, que tem um grande treinador, que tem um grande trabalho, que tem, né, muita qualidade no elenco. Eu acho que mesmo com a nossa Juventude, a gente encarou o São Paulo com muita coragem, de igual para igual. Maurício, para fechar, já projetando o próximo jogo, queria que você falasse um pouco sobre essa preparação para o jogo agora contra o Noroeste. Uma informação, não sei nem se já chegou a você, né, mas o jogo do Noroeste foi adiado para amanhã. E confirmado o jogo do Guarani, a federação confirmou que vai manter o jogo do Guarani. Então o Noroeste vai ter praticamente 48 horas para se recuperar de um jogo para outro. Se isso é uma vantagem ou se nesse começo de temporada a questão física é um desafio para todos? Né? É um desafio para todos, mas sem dúvida nenhuma que é uma vantagem. E assim, é meio que impensável, né, os caras jogarem na sexta-feira e já tá jogando no domingo. Eu reclamei disso para mim, né, porque nós jogamos o primeiro jogo e a Inter acabou, né, no jogo adiado, então eles tiveram 3 dias de pré-temporada e depois pegaram a gente depois de um jogo, né, muito forte contra o Botafogo, 90 minutos. Certo que eles vão jogar menos tempo, se não me engano, um tempo, né, um tempo e pouquinho, né. Mas é claro que a gente pode tirar proveito disso no momento que está, tudo bem que o Noroeste já está treinando há mais tempo, né? Eles começaram a pré-temporada dele há mais tempo, mas eu acho que tudo nesse momento, né, que está todas as equipes se ajustando, não só tecnicamente como fisicamente também, eu espero que a gente consiga tirar algum proveito, que a gente pegue a equipe dele bem cansada. Vai ser ótimo para a gente.